A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, aleluia, vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo, Senhor, mais um dia em que nós podemos declarar Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigada, meu Deus, queremos consagrar tudo que temos e somos a Ti, Senhor, queremos te pedir, Senhor, meu Deus, sela-nos com o sangue do Cordeiro, a tudo que temos, tudo que somos e tudo que estiver ligado às nossas vidas. Consagramos esse tempo de oração para Ti, meu Pai. Que venha, Senhor, meu Deus, que venha a Tua graça, que venha o Teu mover, que venha o Teu ensinamento para as nossas vidas, através da Tua palavra, da oração, Senhor, e tudo o que Tu quiseres, Senhor, nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha, né? Aquela palavra que foi ministrada no culto de domingo. Então aí a gente traz e faz as sementinhas, né? A gente vai liberando durante a semana nas nossas redes sociais. Então eu achei muito bacana. E eu também entrei, né? Nessa história que os irmãos também fazem, que eu acho muito bacana. Então a palavra de Deus, né? A palavra que foi ministrada no culto de domingo, nossa igreja EGEM, em Barueri, São Paulo, igreja, né, que está listada ali no bairro de Alphaville. Então, ali no domingo, o pastor, ele ministrou uma palavra sobre o reino invisível de Deus. Agora, durante 7 domingos, já se passaram 2, ele vai ministrar sobre o reino de Deus. E essa semana foi ministrada, né? O domingo que passou foi ministrada sobre o reino invisível de Deus. E a palavra central foi sobre o livro de 2 Coríntios 4, 16 ao 18. E aqui, né, durante toda a ministração teve outras palavras e hoje nós vamos diluindo, né? Para a gente fazer um pouquinho para cada dia. Ontem nós já falamos sobre esse tema, que era sobre aquilo que é atemporal, né, que é invisível, mas real, né? Ontem nós já falamos um pouquinho, hoje nós vamos falar, né, sobre os aparatos do céu. Quando Deus coloca a sua guarda a nosso favor, aquilo que nós não vemos e que está acontecendo na nossa volta. Vamos ver isso pela palavra de Deus, que está no livro de 2 de Reis, capítulo 6, do 14 ao 17, que diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos agora? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus, palavra tremenda, né? A palavra de Deus diz, né, que o rei da Síria fazia suas incursões militares para atacar os exércitos de Israel, atacar, né, o rei de Israel com seus exércitos, e a palavra de Deus diz que o rei de Israel, ele saía para um lado, saía para o outro, e nunca o povo de Israel foi atacado, nunca o exército de Israel foi atacado. Por quê? O profeta Eliseu, ele sabia onde estariam os exércitos do rei da Síria e contava para o rei de Israel que ele saía, né? Ele se desviava daquelas armadilhas, daquelas emboscadas que o rei da Síria estava fazendo. O rei da Síria, muito bravo, né? Pergunta para os seus servos: quem é que está contando, né, as minhas incursões, os meus ataques para o rei de Israel? Então o seu servo levanta e diz: não, lá em Israel tem um profeta que é ele quem conta para o rei onde é que vai estar acampado os nossos exércitos. O rei da Síria manda ir pegar Eliseu, né? A palavra de Deus diz que quando eles chegam lá, tinha um grande exército de carros e cavalos cercando aonde estava Eliseu. A palavra de Deus diz que saindo pela manhã bem cedinho, né? Quando o moço de Eliseu levanta e olha, e ele vê aquele cerco, ele corre para Eliseu e diz: ai, meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Olha, nós estamos cercados. Mais ou menos isso, né? Naquele
naquele desespero de Geazi. Então Eliseu diz para ele: olha, te acalma aí, viu, Geazi, porque aquele que está com a gente tem muito mais força, muito mais poder do que esse que estão aí fora. Mais ou menos isso, né? Então ele coloca para Geazi que, né, ali na volta deles, né, tem muito mais. Quer dizer, ele estava vendo aquilo que o moço não estava vendo. Então a palavra de Deus diz que o Eliseu, ele ora ao Senhor, ele faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, né? Quer dizer, Eliseu queria que Deus mostrasse para ele tudo aquilo que estava no mundo invisível, no mundo espiritual, e que Geazi não estava vendo, mas que Eliseu estava vendo, né? Então, quer dizer, naquele momento, a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de Geazi, o moço de Eliseu, e ele viu carros e cavalos, a palavra de Deus, de fogo. Quer dizer, estavam tudo ali cercando na volta de Eliseu, fazendo a guarda de Eliseu, né? Quer dizer que quando Deus, ele faz uma guarda, Deus, quando ele realmente, né, ele te guarda com carros, cavalos de fogo, com anjos e com um exército poderoso, né? Então, assim, a gente pode ver através dessa palavra, né, que realmente ali estava vendo, né, todo aquele invisível. O reino invisível de Deus é assim, a gente não vê, ele existe, mas nós não acessamos, né, com os nossos olhos, com os nossos sentidos normal, naturalmente, né? Tem que ser realmente, né, que Deus abra os nossos olhos espirituais para que nós vejamos aquilo que está movendo no espírito. Eu vou contar agora eu vou testemunhar um pouquinho, né? Essa semana eu fui estudar, né, sobre batalha espiritual. E foi muito interessante, porque no primeiro dia, quando eu comecei a estudar sobre batalha espiritual, assim, deu um peso, sabe? Quando aquela atmosfera parece que fica pesada. E eu dizia: meu Deus, mas o que é isso? O que é isso? Mas não me atentava, né? Aí no segundo dia, de novo, né? Parei lá meu tempo, meu período de para estudar. E novamente, né? E aquele peso parece que a coisa dobrou, né? E ficou pesado, o ambiente pesado. E eu que me deitei e me sentindo cansada. E eu dizia: Senhor, o que é isso? E uma coisa assim que dava uma inquietação. E quando chegou no terceiro dia, que era o final do estudo, eu disse: não, hoje eu vou terminar. E eu fui, né? E eu fui até o último, né, no final mesmo. Eu disse: eu não vou deixar para amanhã, porque eu não estou me sentindo muito bem, eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? E um cansaço, e chegou no final do dia, eu já não tinha mais força, eu nunca tive isso, e chegou ao ponto de eu me deitar mais cedo e eu me jogar, né? Nem pude fazer meus vídeos, e aquela falta de força, parecia assim uma batalha, parecia. E cada vez que eu ia entrar para a oração pela manhã, eu notava que no meu devocional, né, tinha um combate. Cada vez que eu ia entrar para o devocional, eu via que combatia, né? Então, todas as vezes que eu vou orar e que eu sinto um combate, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele já não me leva, né? Eu começo sempre pela adoração, né? Coisa boba e já faço do Pai. Então, eu começo sempre pela adoração. E quando foi nesses dias, o Espírito Santo de Deus, ele diz para mim: vai para a guerra, vai para a guerra. E aí eu começava guerreando, repreendendo, amarrando, expulsando, né? Aquele jeito que a gente faz mesmo, né? Na hora da batalha. Quer dizer, eu entendia, né, que realmente tinha uma batalha, porém eu não sabia do que se tratava. Então, quando chegou na madrugada, eu dormindo, e quando chegou naquele meu horário de sempre 4 horas da manhã, né, que o Espírito Santo começou a falar para mim, e eu dizia: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que essa batalha? O que está acontecendo, né? E o Espírito Santo de Deus disse: essa batalha é pelo teu estudo. É o que tu estás estudando. Aí me veio na hora batalha espiritual. Quer dizer, estava vendo uma batalha, né, nesse reino invisível, nesse mundo invisível, no mundo espiritual. Para quê? Para me fazer parar os meus estudos, né, ao ponto de chegar assim, dar um cansaço realmente, que eu pensava assim: meu Deus, isso aqui não é normal, isso aqui não vem, não tem uma lógica, né? E aí o Espírito Santo de Deus, ele trouxe essa revelação: é pelos teus estudos. O que é que tu estás estudando, né? E aí eu disse: batalha espiritual. Aí quando eu levantei, já comecei a orar. E 2 dias, né, praticamente
diariamente em guerra, em guerra, em guerra. E essa madrugada o Espírito Santo de Deus disse, agora tu vai liberar através do louvor e tudo mais. Quer dizer que também foi uma ação do Espírito Santo, né? Numa ação de guerra, de batalha espiritual. Então, assim, a gente conta, né? Pra gente ir tendo as experiências da gente, sendo realmente assim, a gente compartilhando, né? Então, quer dizer, Satanás, ele não quer, né? A guerra é do quê? Satanás não quer que nós saibamos, né? Sobre batalha espiritual, sobre reino, sobre guerra, o espiritual, sobre o reino invisível de Deus, mover de Deus, né? Satanás não quer que nós saibamos, né? E quer dizer assim, ó, ele não quer que nós sequer imaginemos que nós temos um apoio, temos um respaldo no mundo espiritual, e ele não quer que nós fiquemos atentos para isso, né? Ele quer que nós ficamos nesse mundo natural, né? Atentos para esse mundo natural, preocupado com aquele problema, com aquela luta, com aquela tribulação, com aquela prova. Então ele não quer que nós atentamos para o mundo espiritual, para esse mundo invisível de Deus, né? Então apóstolo Paulo, ele falou, né? Ontem a gente olhou na palavra que declarava, né? Olha, não atenta para aquilo que vê, mas para aquilo que tu não vê. Ele está falando do quê? Essa esfera espiritual, essa esfera invisível do reino de Deus, que nós não acessamos com nossos olhos físicos, normal, natural, né? Que Satanás, ele não quer que nós saibamos, ele não quer, ele quer que nós ficamos bem fora, para nós não intentarmos, para nós não atentar sobre os aparatos celestiais, sobre as armas de guerra, né? Sobre os exércitos de Deus, sobre os anjos que lutam por nós, sobre quando nós clamamos, né? E Deus responde. Então, quer dizer, o que Satanás não quer é que nós saibamos, né, acerca do reino, desse reino invisível, porque esse reino invisível de Deus, ele trabalha ao favor nosso, ao nosso favor, ele trabalha por nós, né? Então, quer dizer, é uma força que é muito grande, que é de muito poder, é muito poderosa, que é muito mais forte do que o que é exercido por Satanás contra as nossas vidas. Então, esse reino invisível de Deus, né, é de lá que vai vindo a nossa bênção, nossas respostas, nossos milagres, é onde vem a intervenção divina, onde vem o socorro, onde vem realmente, né, a proteção, o livramento, né? Então, primeiro tudo acontece lá e depois Deus traz para cá, acontece no natural. Então, Satanás, ele quer tirar os nossos olhos deste aparato, desse movimento, dessa graça que é o reino invisível de Deus, porque trabalha ao nosso favor, né? Quer dizer que Deus coloca, né, todo o seu reino em favor de nós, para trabalhar por nós, né? O reino que é sobrenatural, quer dizer, ele está acima do natural, além do natural, sobre o natural. Nós não acessamos naturalmente, mas ele é real, ele existe, né? E nós acessamos o reino de Deus através da nossa fé. É pela nossa fé, é pela nossa realmente, né, comunhão com o Senhor, é por essa graça, que essa intimidade que nós temos com o Senhor. Então nós através da nossa oração, da nossa busca, né, dessa comunhão da fé com o Senhor, é que vem toda a graça que nós precisamos, é o que tem um mover do reino invisível de Deus ao nosso favor. E é isso que Satanás, ele luta conosco, para nos tirar da presença, para nos tirar realmente, né, daquele círculo, daquele arco, daquela glória que é, né, o mundo invisível, esse mundo sobrenatural, esse reino invisível de Deus, esse reino que é espiritual. Quer dizer que ele nunca vai ter fim, ele nunca vai acabar, né? Por quê? Porque ele é eterno. Então é algo de muito grande, de muito forte. Ninguém pode destruir o reino de Deus. Ele é indestrutível, né? Um reino que dura para sempre, vai durar para sempre, eternamente. É onde Deus vai manifestar o seu poder eternamente. Então é isso que Satanás não quer, que nós acessemos, né, toda a glória de Deus através desse reino invisível. Quando Eliseu, ele diz, olha, tem muito mais aí do que tu imagina. Tem sim. E quando os olhos de Geazi, eles se abrem, ali tem, né? Ali Deus mostra para ele que o reino de Deus, aquele invisível de Deus, o mover do Senhor, onde ninguém via, naturalmente estava ali, cuidando, zelando e guardando. E assim também é conosco. A nossa volta tem os anjos do Senhor. E quando nós clamamos, o socorro vem. Vem carro de fogo, vem cavalo, vem cavaleiro, vem espada de fogo, vem o Espírito de Deus com o seu poder.
e assim move o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, que a gente possa começar a abrir nossos olhos para aquilo que é invisível, para aquilo que nós não vemos, mas que nós podemos acessar pelos olhos da fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Senhor, obrigada porque tu estás nos instruindo, Senhor. Nós estamos começando a abrir nossos olhos, Senhor, meu Deus, sobre tudo que Deus tem para nossas vidas, tudo que move, tudo que o reino de Deus, ele move por nós. Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Queremos te pedir, Senhor, meu Deus, trabalha por nós, Senhor, nos cerca com teu favor, com tua graça. Ainda que eu não veja, nós declaramos, Senhor, meu Deus, o Senhor está trabalhando. Assim é nossa fé, assim nós cremos em nome de Jesus. Vai nos cercando em todo o tempo, nos cuida em todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem trazendo, Senhor, do sobrenatural para o natural, do invisível para o visível, Senhor, daquilo, Senhor, que nós não sabemos, nem tentamos, nem sequer imaginemos, Senhor, meu Deus, que jamais pensamos, Senhor, meu Deus, que pode existir, Senhor. Vai dando graça, vai dando sabedoria para acessar esse sobrenatural, esse mundo invisível, Senhor, meu Deus, que esse mundo espiritual seja revelado aos teus filhos, Senhor, que é onde está a glória, onde está o poder, onde está o milagre, onde está a bênção, onde está o socorro, onde está o livramento, a intervenção de Deus trabalhando ao nosso favor, ainda que a gente não veja. Em nome de Jesus, Senhor, alarga a nossa visão, assim como tu abriste os olhos de Geazi, Senhor, abre nossos olhos, para que todos os tempos, Senhor, possamos ter o discernimento, Senhor, de todo o aparato do céu, de toda a força de guerra, de tudo, Senhor, meu Deus, que o Senhor já tem declarado para as nossas vidas, Senhor, meu Deus, como sendo, Senhor, um apoio, um respaldo dos céus sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós, vem trazendo instrução, vem nos ensinando, Senhor, meu Deus, sobre tudo que precisamos entender a respeito do teu reino, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes quando a gente começa, né, a ler a palavra de Deus, a gente pensa, é tudo tão forte, né, como o nosso Deus é poderoso, a gente chega a estremecer com uma palavra dessa, não é verdade? Então que nós comecemos, né, a pedir ao Senhor, Senhor, abre meus olhos espirituais, Senhor, me dá discernimento espiritual, para que eu possa contemplar pela fé tudo aquilo que meus olhos não estão alcançando naturalmente, mas que eles existem espiritualmente. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, fique na paz, que Deus te abençoe.